paz, igreja. Nós vamos dar início a mais um culto. Que hoje nós possamos estar unidos mais uma vez, em união. Que nós possamos orar, que nós possamos juntos clamar ao Senhor, você aí da sua casa, que nós possamos mais uma vez clamar pela presença dEle, que você possa fechar o seu casa junto com a sua família, e que junto nós possamos louvar a Ele, ouvir a palavra de Deus logo em seguida, em nome de Jesus. Feche seus olhos aí da sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos reunimos nessa noite, Senhor, sabendo que o Senhor está presente entre nós. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está escutando, Senhor, as nossas orações. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez, Senhor, o Senhor está presente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está inclinado, Senhor, escutando, Senhor, as nossas orações. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, vem de encontro, Senhor, as nossas orações. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, receba, Senhor, os nossos louvores, Pai, receba, Senhor, as nossas orações, nos proteja, Senhor, os nossos lares, Pai, proteja, Senhor, as nossas famílias, Senhor, o Senhor sabe, Pai, pelo que estamos passando. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, receba, Senhor, o nosso culto, Pai, porque te oferecemos, Pai, como oferta de adoração. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Senhor, desta crise, Pai, que estamos passando, Pai. Venha, Senhor, Pai, proteja, Senhor, as nossas famílias. Senhor, a sua palavra diz, Pai, que a oração do justo, Senhor, pode muitos seus efeitos, Pai. Então, te pedimos, Pai, que tudo isso, Pai, que estamos passando, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Que seja apenas, Senhor, uma fase, Pai, que logo, Senhor, nós possamos juntos, Senhor, estarmos dentro da sua casa, Pai, entoando o seu nome, Senhor, em nome de Jesus, cultuando, Senhor, dentro da sua casa, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, para o novo templo, Pai, que seja um lugar, Senhor, santo, de estamos passando, Senhor, pela transmissão, Senhor, pela mudança, em nome de Jesus. Te pedimos também, Senhor, por esse novo espaço, por esse novo tempo, em nome de Jesus. Te agradecemos hoje e sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, que hoje nós possamos entoar um cântico novo. Nós vamos cantar que o Senhor restitua sonhos, restitua o louvor, restitua os seus planos. Então, que hoje nós possamos cantar em espírito e em adoração. Em nome de Jesus. Os planos se foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e dá o clamor. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui, em nome de Jesus, peça para o Senhor restituir os seus sonhos, os seus planos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas.
não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Restitui, quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva nas águas tranquilas. Lava-me, refrigera minha alma. Restitui os sonhos e seus planos em nome de Jesus. Que você possa escutar a palavra de Deus neste instante e logo mais nós possamos cantar novamente em nome de Jesus. Olá, boa noite a todos. Estamos felizes com a presença de vocês. E nessa noite, uma noite muito especial, gostaria de trazer algo de Deus para a tua vida, algo que a palavra de Deus tem nos colocado no nosso coração. E eu gostaria que você, aí de casa, abrisse a tua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. E nós gostaríamos de, antes de mais nada, nós vamos orar, mas abre a tua Bíblia em Lucas 17, versículo 11 em diante. Nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos nessa noite. Vamos orar nessa hora. Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio e que o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus fiel, um Deus que tem ministrado a cura entre nós, ó Pai, que também é um Deus que tem sido um Deus soberano em nossas vidas, ó Pai. Nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é, ó Pai, totalmente inspirada por Ti, Senhor. E nós agradecemos, ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. 10 leprosos dirigiram-se a ele e gritaram: Jesus, mestre, tende. Ao vê-lo, ele disse: vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, apenas um, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhes disse: levante-se e vá, a tua fé o salvou. Amém? Quando nós percebemos aqui que Jesus, quando ele estava indo numa aldeia, entre Samaria e Galiléia, Jesus estava passando, e havia um grupo de 10 leprosos ali, clamando por Jesus, por cura. E não às vezes somente por cura, mas também por salvação. De repente, o anseio no coração deles estavam por salvação e cura também. E quando a gente olha aqui no ministério de Jesus, no seu ministério terreno, nós sempre vemos que Jesus tinha encontrado pessoas necessitadas aqui nessa terra. Enfermos, pessoas oprimidas. E em todas as ocasiões, ele mudou a vida daqueles que invocaram o seu socorro. E hoje não é diferente. As pessoas estão invocando o socorro de Deus, e ele é um Deus presente, e ele é um Deus que chega com a provisão, com a sua providência, e até mesmo com aqueles que chegam até a cruz de Cristo, Jesus está dando esta oportunidade para muitas pessoas. E eu gostaria de, dentro desse contexto da palavra de Deus, falar também um pouco sobre gratidão. 10 foram curados, 10 estavam ali, Jesus
curou os 10, no caminho, a fé deles em Cristo Jesus tinha curado, mas a fé salvífica foi diferente. Apenas um voltou para agradecer a Deus. Primeiro, eu gostaria de pensar um pouco com vocês que eles estavam excluídos do povo, que estava excluído. Assim, hoje, algumas pessoas estão ficam excluídos da sociedade por um tempo devido a alguma doença, alguma enfermidade e etc. Em Lucas 17:12 fala assim, que ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Jesus viu ali naquele quadro, um quadro de dor. E quando Jesus olha para esses leprosos, unidos pelo sofrimento, e o que acontece hoje, que muitas vezes nós estamos unidos também pelo sofrimento, a gente sabe que é muito difícil isso, mas nós precisamos de uma unidade, a gente precisa ficar mais forte para nos fortalecermos cada vez mais. Foram ao seu encontro pedindo que o curasse. Por quê? Porque desde Levíticos, Levítico capítulo 13, 14, ali a gente vê que a palavra de Deus já nos ensinava sobre isso. E quando alguma pessoa chegava perto de um leproso, ele tinha que gritar, impuro, imundo, eu sou imundo, eu sou... E a gente olha na Bíblia, a gente vê que a palavra de Deus, ela nos mostra que, simbolicamente falando, a lepra tem a ver com o pecado. A gente vê isso na palavra de Deus. Essas pessoas eram separadas da sociedade e viviam fora da cidade. Imagina como não ficava o emocional de uma pessoa assim. Como não ficava o psicológico de uma pessoa dessa forma. Você está vivendo tranquilamente e, de repente, você é excluído da sociedade. Você é excluído do seu contexto, onde você está inserido. E essas pessoas, o contexto delas era isso. Elas não podiam aproximar das pessoas, e como hoje nós vemos também um quadro semelhante ao que nós estamos vivendo, e algumas pessoas, infelizmente, não estão entendendo que há muita jogada política aí no meio, a gente sabe disso, jogada econômica, e as pessoas estão se desesperando. A gente crê que existe, esse vírus está aí, e aqui, fazendo um link com o que está acontecendo, a lepra era incurável. Aí hoje eu posso olhar e ver, e essas pessoas estavam olhando para Jesus dizendo, Jesus, tem misericórdia. Eram físicos e morais, mas também eram sofrimentos intensos. Sofrimentos que não eram curados da noite para o dia, e também muitas vezes nem curados. Com a lepra, o pecado exclui o homem da comunhão com Deus, porque eles estavam em pecado. E quando nós estamos em pecado, isso exclui a nossa comunhão com Deus. Isso interrompe as nossas orações. E muita gente acha que não, que eu estou em pecado, vou continuar fazendo as minhas orações, as minhas preces, e Deus vai ouvir, quando na verdade não é assim que funciona. Deus. Porque lá em Isaías 59:2, Isaías 59:2 fala o seguinte: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É necessário arrependimento, é necessário aplicarmos 1 João 1:9, a gente sabe disso. Arrepender dos nossos pecados. Confessar os nossos pecados dia após dia. E eu tenho feito isso. Então, muita gente começa a sofrer, começa a pagar por algumas coisas por conta de pecados não confessados em sua vida. Mas o sangue de Jesus tira a lepra do pecado. O sangue de Jesus nos livra de muitas coisas. Então, essas coisas a gente precisa entender. A gente precisa entender que, lá em 1 João mesmo, fala que no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. Jesus. E, infelizmente, nós vemos muitas coisas hoje inseridas na igreja de Jesus, maculando aquilo que não era para ser maculado, fazendo algumas coisas que não era para acontecer, infelizmente tem acontecido na igreja de Cristo. Então essas pessoas eram separadas. Então Jesus, depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que quando ele caminha
ali na divisão entre a Samaria e Galileia, quando ele entra num povoado, quando 10 leprosos aproximam-se dele e pede por misericórdia. Então Jesus começa a ter misericórdia dessas pessoas. Só que enquanto essas pessoas caminham, eles já foram purificados, porque Jesus já tinha purificado essas pessoas. E prostrou, agradeceu somente uma pessoa. Se a gente fazer uma conta bem rápida aqui, nós veremos que de 10, apenas um. De 100, apenas 10. Então, nós reparamos que hoje a ingratidão tem sido muito maior do que a gratidão. O que Deus tem feito na nossa vida e muitas vezes nós não temos percebido. Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas, mas nós não agradecemos a Deus. Nós não voltamos para agradecer. Nós pedimos. Quando nós adquirimos alguma coisa, nós não agradecemos a Deus. Infelizmente, isso tem acontecido. E, em segundo lugar, esses camaradas eram restituídos à sociedade. Aquilo que a Noemi cantou aqui no início, sobre a restituição, e alguns teólogos de plantão estão aí assistindo e às vezes criticando alguma coisa, que essa música restitui, não pode, restitui não sei o quê, não pode. Restituir o quê? Primeiramente falando, a gente precisa analisar, as pessoas vão dizer, vai restituir alguma coisa do inferno. Não, vai restituir algo na minha vida. Aqui no caso desses leprosos, estavam restituindo a sociedade. Quem sabe hoje Jesus pode restituir algo na minha vida. A alegria da salvação. É uma enfermidade que tem me acompanhado dia após dia. E se Deus quiser... Estava lendo um artigo do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele estava dizendo sobre isso, que os dons hoje não cessaram. Algumas pessoas querem que cesse o dom, mas como que Deus está curando, como que Deus está salvando, como que Deus está agindo no meio do seu povo, como que isso está acontecendo? Através dos dons. A gente sabe muito bem por conta disso. E no 14, ele disse, vão, mostrem, enquanto eles foram purificados. Enquanto eles iam, nota-se aqui que Jesus tinha um respeito também pelos sacerdotes. Eles não apenas ficam curados e vão embora daqui. Não. Ele disse, mostrem aos sacerdotes, primeiramente. A mesma coisa hoje. O que acontece? Pastores, muitos curandeiros, tentando curar alguma pessoa, e falam, pega esse remédio que você está tomando e joga fora. Não é assim que funciona. Por favor, se você toma algum remédio, não jogue fora por conta de algum líder espiritual. Sabe por quê? Eu já tive casos de pessoas chegar e falar, pastor, não uso mais óculos. Porque a partir de hoje eu determinei a minha cura. Eu tirei o óculos, pronto, está aqui. Eu não uso mais óculos porque eu determinei a minha cura. E Jesus me curou. Passado alguns dias, essa pessoa não estava enxergando mais nada. Já estava mais complicado. Nós acreditamos na cura? Sim. Mas é da vontade de Deus curar? Talvez. Então, nem sempre a cura divina se faz presente. Nem sempre. Por que eu digo isso? Baseado na Bíblia. O espinho na carne de Paulo. Ele pediu 3 vezes ao Senhor. E o que Deus disse? Paulo, a minha graça te basta. Então essa pessoa depois voltou com outro óculos totalmente diferente daquele que ele estava, porque ele determinou a cura, não foi Deus. Quando Deus ele determina algo acontece. Agora, quando eu exijo algo, determino alguma coisa, é diferente. E quando a gente vê aqui na questão da ingratidão, hoje nós vemos muitas pessoas ingratas a Deus. Às vezes elas estão pedindo, estão clamando por Deus, por socorro de Deus. Deus vem, dá o socorro a essa pessoa, cura essa pessoa, salva ela, liberta ela de vícios. E muita gente hoje com muitos vícios ainda, tentando, nós sabemos que é difícil sair de um vício, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir sair de algum vício que muitas vezes nós temos. A gente olha e nota que o remédio é simples, mas é muito eficaz. Cristo moveu de compaixão e disse para mostrar aos sacerdotes. Então eles foram,
Por quê? Porque a lei exigia. Não foram porque aconteceu algo que Jesus disse ali. Não, porque já estava na lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Os sacerdotes os declararam imundos. E somente os mesmos sacerdotes podiam declará-los impuros. Em Levíticos 14, de 2 a 4, fala sobre isso. Então, quando a gente olha isso, de repente hoje Deus me curou. Eu estou com alguma enfermidade. O Senhor me curou porque eu clamei, eu pedi oração, os irmãos estavam orando, recebi a cura. Eu vou, se há alguma cura mais específica, um pouco mais intensa, eu preciso ir ao médico, mostrar a ele, porque Deus me curou. Então eu vou lá, o médico vai declarar, vai fazer exames, olha, você já está curado. Estou vendo aqui na sua ficha, estou vendo nos seus exames aqui, não sei o que aconteceu, mas você foi curado. E aí? Deus curou, Deus quis curar. Mas e aí a questão da gratidão? Quando Jesus cura, os médicos eles vão apenas atestar a cura. Ponto. Então isso nós devemos entender e agradecer a Deus. Quando Jesus ele vai curar, ele vai curar. Então os médicos só vão atestar a cura que Jesus fez. E presta bem atenção nisso, Jesus ele não faz uma meia cura. Jesus ele cura por completo. Quem sabe pessoas estão sofrendo hoje com seu coração partido muitas vezes, com o coração angustiado. Jesus ele pode entrar no mais profundo do teu coração e curar o teu emocional, aquilo na tua mente que você tem vivido, você tem passado. Indo eles, que a Bíblia fala aqui no versículo 14, eles ficaram limpos. Indo eles, ficaram limpos. Eles obedeceram e no caminho viram que estavam limpos. Então, 2 pontos nós podemos destacar aqui. A fé na palavra de Cristo, eles acreditaram naquilo que Cristo falou, e obediência à vontade e à ordem de Cristo. Outra coisa que nós vemos um déficit muito escancarado hoje é a questão da obediência à vontade de Deus. Nós sabemos que Deus ele é soberano. Até alguns brincam, né, que o dia 1º hoje é o dia do livre-arbítrio. A questão é o seguinte, a questão que acontece que tem a soberania de Deus, mas tem a vontade humana. A gente precisa estudar um pouco sobre isso. E não é que hoje que nós sabemos um pouco das coisas. Nós não sabemos do contexto em si. E, na verdade, qualquer estudo, qualquer coisa que nós vamos pesquisar ou estudar, não está somente fadado ali. Tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para ler, tem muita coisa para a gente aprender. Então, se nós não formos ensináveis, pessoas servas que estamos aprendendo, nós estamos dizendo, em outras palavras, que nós somos arrogantes, que nós somos pessoas orgulhosas, que não precisamos mais de nada, assim como os 9. Já fomos curados, vamos embora. Mas um lembrou. Você, opa, Jesus me curou, então eu vou voltar e vou agradecer a este Deus, que é o 3º ponto que eu gostaria de falar aqui nessa noite. O 3º ponto é a hora da gratidão. Eu sei que, principalmente hoje, caminhando um pouco nas ruas, fazendo algumas coisas, tomando os devidos cuidados, lógico, pessoas dizendo sobre isso. Será que esse tempo não vai passar? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui não vai passar de forma alguma, será? Algumas pessoas que eu conversei, e eles estavam dizendo sobre a peste, a gripe espanhola, a peste bubônica, e muitas outras pestes que aconteceram aqui, peste negra, que aconteceram aqui neste mundo. Algumas pessoas morreram e outras não, e estão vivendo. Está dando um problema na economia? Sim, mas em nome de Jesus nós vamos sair dessa. Nós vamos sair dessa. Então é preciso a unidade da igreja nessa hora. Como eu falei aqui, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão apavoradas, em pânico, e testemunhos, uma hora eu vou contar, de ontem, hoje, o que Deus tem feito, porque nós estamos mudando de templo, o que Deus tem feito nesses dias é coisa como diz nossos irmãos amados, é para glorificar de pé.
glorificar de pé o que Deus tem feito. As pessoas têm um especial em Cristo hoje. Ele falou, não, vamos orar que Deus vai suprir. Ontem mesmo eu estava um pouco angustiado com a situação que tinha que acontecer. Então, quando eu conversei com a pessoa, ele falou, não vai ser esse valor, vai ser X, muito abaixo do esperado. Então, nos momentos assim, eu comecei a agradecer a Deus, eu ajoelhei lá na igreja, comecei a agradecer a Deus. Então, e o que muitas vezes nós não temos um coração sensível para compreender, para centrar essas coisas em Deus. Mas Deus tem nos dado essa gratidão no nosso coração. Então chegou a hora da gratidão. Apenas um, voltou glorificando a Deus em voz alta no capítulo 15, no versículo 15 de Lucas 17. Porque lá ele fala, ele agradeceu, ele prostrou aos pés de Jesus e agradeceu. Interessante que este era samaritano. O samaritano era um povo excluído dos judeus ali também. E aqui eu não estou falando a discussão, a briga que havia entre judeus e samaritanos. Não é essa a questão. E Jesus perguntou a esse samaritano, não foram 10 os curados? Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro aqui? Então ele lhe disse, levante e vá. A tua fé o salvou. Tem outras versões que falam, a tua fé te curou. Mas essa versão daqui da NVI fala, Jesus o salvou. Isso é muito importante. Então, se Jesus me salvou, eu preciso glorificar o nome dele dia após dia. Então, esse não era samaritano, voltou para agradecer. Esse camarada, ele foi humilde, ele foi grato. Então, não há nada errado a questão de postura, você agradecer as pessoas. É lógico que tem um certo tempo também de gratidão, você não vai ficar falando obrigado o tempo todo. Obrigado, 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 mas devemos agradecer as pessoas, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado, os benefícios dele, ali em Salmo 103 fala quantos benefícios Deus tem nos dado, quantas bênçãos Deus tem nos dado, e é hora da igreja olhar e agradecer a Deus por isso. Então, humildade e gratidão são marcas de salvação. São marcas de salvação. Há pessoas que não são salvas e são gratas? Sim, pessoas gratas. Porque acreditam que Deus pode fazer muitas coisas. Os outros 9, em outras palavras que Jesus estava dizendo, cadê os outros 9 ingratos? Os 9 ingratos que ali. Então, muitos perdem a bênção. Presta atenção nisso. Muitos perdem as bênçãos de Deus porque as recebem e não agradecem. Humanamente falando, quando você abençoa alguém, quando você dá alguma coisa a alguém, a pessoa nem obrigado fala, você fica contente? Você fica feliz? Nossa, olha, eu dei algo para a pessoa, ele nem obrigado falou. Ó, que legal, que bacana. Nossa, eu nem sei o que falar. Nós não gostamos, humanamente falando. É lógico que isso não deve entrar no nosso coração. Isso de forma alguma deve entrar. Mas quando Jesus olha, ele olhou e falou assim, cadê os outros 9? E nós perdemos muitas bênçãos porque nós não agradecemos. No momento da igreja, dobrar os seus joelhos e começar a agradecer mais a Deus. Eu agradeci a Deus pelo ar que eu respiro hoje. Eu levantei nessa manhã com muita saúde, eu levantei e pude pegar o meu carro e sair com saúde. Eu agradeci a Deus por isso. Eu agradeci a Deus pelo alimento que Ele supriu na minha mesa hoje. Eu agradeci. Eu agradeci a Deus por tudo aquilo que Deus tem me dado. Gente, é muita coisa. Começa a fazer uma listagem do que Deus tem te dado. Começa a fazer um inventário do que Deus tem te dado. E às vezes nós esquecemos de que Deus tem nos dado muito e nós agradecemos pouco. Muitas coisas Deus tem nos dado.
E aquele que conta as estrelas, conhece o nome delas, conhece o nome de uma por uma, de cada estrela, ele vai cuidar de você. Ele está cuidando da tua vida dia após dia. Ele está cuidando da minha vida, da sua vida. Então, o amanhã, como eu sempre tenho falado isso, o amanhã Deus está cuidando. Amanhã é quinta-feira, Deus está cuidando. 2 de abril de 2020, Deus está cuidando de mim. Não importa o que aconteça, Ele está cuidando de você. Sabe, nessa noite, durma em paz, durma tranquilo. Sabe, deixa um pouco o noticiário, por favor, deixa um pouco o noticiário. Volte para a palavra de Deus, volte para a palavra. O Senhor está com você através da palavra. Então, abra a Bíblia e começa a ler a palavra em atitude de oração e de humildade, que você vai ver que Deus tem muitas coisas para você. Mais uma vez eu vou falar, ninguém está alheio ao que está acontecendo. Mas se eu focar demais no problema, o problema cresce. E quem é o seu Deus diante desse problema pequeno? Quem é o seu Deus diante desse problema? Tem uma frase que fala que você, às vezes, precisa diminuir o alvo para que o inimigo vai atirar em você, ele erra. Então, diminua o alvo, entra no teu quarto, secretamente, ore a esse Deus, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Milagres Deus tem feito, coisas impossíveis aos olhos humanos, Deus tem feito. Então chega a hora da gratidão. A gente pode aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que apenas um voltou para agradecer. Seja esse um. Isso aqui é um treinamento. Isso aqui é um treinamento. É como a murmuração, a reclamação. É um treinamento, eu preciso treinar. De repente eu estou murmurando o dia todo. Opa, a hora que você murmura, opa, peraí, tem que acender uma luzinha ali. O Espírito Santo me acenda a luz e que eu pare de reclamar. Eu começo a agradecer. Eu começo a trocar murmuração por agradecimentos. Você vai ver como que vai mudar as coisas na tua vida. E muda, gente, muda. Eu vou falar um testemunho bem rápido que aconteceu comigo. Eu tinha 17 anos de idade. Eu não tenho vergonha de falar isso, nem um pouco, porque eu sei que foi Deus. Eu estava, quando você corta a cana, eu não sei quantos sabe esse processo do corte da cana, e as pessoas cortavam cana, e o que sobrava a gente chamava de bituca, são pedaços de cana. Pedaços de cana você tinha que ir lá no meio da roça, começar a catar, juntar os montinhos, e eu não tinha tanta prática, e as pessoas indo embora, e eu ficando para trás. E o meu amigo, ele chamava de eito, um pedaço que você tinha que percorrer, que era longo esse pedaço. Eu sentei porque eu vi que não ia dar conta. Eu sentei e comecei a chorar. Eu comecei a chorar, falei, Deus, por quê? Não que o trabalho ali, porque eu sempre trabalhei na roça também, não tinha preguiça nenhuma de trabalhar. Mas eu sentei ali e comecei a chorar. Falei, Deus, por quê? Porque eu tinha um trabalho aqui na cidade e eu simplesmente abandonei. Abandonei por quê? Por conta de amizades. Por conta de pessoas, olha, vamos para a roça, ou para a lavoura, será o que nome, vamos lá que está muito legal. Daqui a pouquinho todos foram arrumando trabalho e eu fui ficando. Aí eu comecei a chorar e clamar a Deus, buscar a Deus, e Deus me restituiu um trabalho aqui na cidade, no qual eu fiquei 10 anos nesse trabalho. E depois eu saí e fui para o seminário. Então Deus é um Deus que restitui também. Um Deus que às vezes você, com um coração agradecido a Ele, um coração grato a Ele vai te ouvir. Fazer essa gratidão. Para que Jesus não pergunte, cadê aquelas pessoas que não voltaram para agradecer? O que você pediu hoje? De repente amanhã, Deus te dá esse milagre, Deus te dá essa cura, Deus te dá de repente, algo na justiça que está parado. Independente de qualquer coisa, um milagre acontece. E eu agradeço a Deus, eu lembro de agradecer a Deus. Eu já vi nessa caminhada cristã, e principalmente nessa parte pastoral, pessoas pedindo oração, nós vamos orar por pessoas que querem alguma coisa, e daqui a pouco a pessoa some. Não é o pastor, não é a igreja, mas cadê a pessoa que estava pedindo para Deus este milagre, Deus concedeu o milagre? Cadê? Ela nem agradeceu muitas vezes.
Então, pare um pouco, pense. E eu conversava com a irmã hoje sobre isso, sobre a questão do juízo. Deus está, às vezes, enviando juízo para a nação. Não é porque um irmão, outro irmão, aquele irmão lá está meio para lá que para cá. Deus julga a nação. Quando Deus vai julgar uma pessoa, Deus vai trazer juízo para uma pessoa, vai ser para aquela pessoa. Então não vai ser por conta, mas por conta da nação. Por conta de muitos líderes, muitos governantes, e a gente vê isso na Bíblia, já desde o começo da história, quando o povo queria juízes, e Deus não queria, ainda era teocracia, Deus ainda governava. Não, nós queremos reis aqui nessa terra, e Deus deu. E depois a gente vê o que acontece. O que acontece no percorrer da história de Israel. Alguns líderes bons, outros maus. E hoje não é diferente. Alguns governantes bons e outros maus. Mas o povo de Deus precisa clamar independente. Por quê? Sabe por que nós não entendemos? Porque foi Deus que permitiu essa pessoa estar no poder. Não foi eu, não foi outro. Foi Deus que permitiu. Se ele não permitisse, ele não estaria. Então, se ele está, vamos orar por alguma coisa que Deus vai fazer. Então, se Deus conhece as estrelas, nome por nome, o lírio lá que está lá numa florzinha, lá no meio do mato, que ninguém vê, Deus está cuidando dela, principalmente de você. Leia Mateus capítulo 6, você vai ver a providência de Deus, o suprimento de Deus, dia após dia. Enquanto eu falo com você aqui, eu estou sentindo um cheiro agradável, não é verdade? Um cheiro agradável de comida, porque Deus está suprindo. Sabe? Não, mas foi eu, ou foi o patrão. É Deus. Deus supre, fica tranquilo. O cheiro só foi falar, o cheiro foi embora. Não, oh meu Deus. Volta o cheiro em nome de Jesus. Não volta não, porque às vezes é complicado. Então Deus espera que os salvos, pelo menos os salvos, se você é salvo, você sabe o que eu estou falando, glorifiquem a Deus em tudo. E presta atenção, gente, aí, de muitos cristãos, há muita mentira. E a gente precisa entender quem é salvo, quem não é salvo, não é julgar. É entender. É entender. Essa pessoa tem uma atitude de uma pessoa salva ou não? É entender. Não é ficar criticando, julgando. Isso quem faz é Deus. Isso quem faz é Deus. Então eu preciso glorificar a Deus e aprender com esse samaritano, que ele glorificou a Deus e ele foi salvo. Ele agradeceu a Deus por tudo. Eu louvo a Deus por muitas vidas que tem nos ajudado, sabe? Muitas vidas têm nos ajudado dia após dia. Por quê? É o cuidado de Deus. E não é somente nós. Você que está em casa, Deus tem cuidado de você dia após dia. Então não há enfermidade que Jesus não cure. Não existe. Mas fulano está com uma doença terminal, fulano está com uma doença assim. Não existe doença que Deus não cure. E preste atenção, fazer o que Ele quer. Não há pecado que Ele não purifique. Às vezes nós olhamos para pessoas, nós olhamos e falamos assim, esse é improvável. Esse aqui não tem jeito. Esse aqui, ele merece o inferno, ele merece... E eu? Eu mereci o quê? Eu fui salvo pela graça de Deus. Eu merecia um inferno. Você sabia disso? Nós merecíamos um inferno e Jesus, pela infinita graça e misericórdia dele, foi lá e morreu em nosso lugar. Em nosso lugar. Daqui a pouco nós vamos comemorar a Páscoa. E nós sabemos que lá na época de Israel, lá naquela época, lá em Êxodo, eles matavam um cordeiro sem defeito, sem mácula, e aspergia nos umbrais das portas, para que o anjo da morte naquela época não penetrasse, porque ali estava no contexto, a gente precisa ler a palavra, era o contexto da morte dos primogênitos. Então o anjo da morte não adentrava aquela casa, porque ali tinha o sangue do cordeiro. Por favor, irmão, entenda isso. Por gentileza. Não é difícil entender isso. Não é difícil. Nós vemos alguns atos aí que não está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia, está lá, naquela época.
Por exemplo, Deuteronômio 28. Eu estou saindo um pouco fora aqui, né? Tá. Deuteronômio 28. As bênçãos de Deus. Você é cabeça, você não é cauda. Aquela promessa específica é para Israel. E o que eu falo? E aí? Você pode ler qualquer livro de teologia. Ah, mas Deus falou comigo. Tá, Deus falou com você, mas e a Bíblia? Eu prefiro ficar com a Bíblia. A palavra de Deus fala que aquele que, lá em Deuteronômio 28, tem as bênçãos de Deus, se ouvirdes atentamente a minha voz, se é uma condição, primeiramente, você ouviu? Bênção, ouviu, é bênção ali para o povo de Israel. Mas as maldições são muitas. E quem que atende hoje a voz de Deus na íntegra? Quem? Quem que cumpriu os 10 mandamentos, por exemplo, que a gente vê algum ou outro aí, somente cumprindo 1 ou 2 mandamentos só, e acha que está fazendo o máximo, e não está. Infelizmente, Jesus foi o único capaz de satisfazer a vontade do Pai cumprindo os 10 mandamentos. Os 10. Tanto é que Jesus resumiu em 2. E aí? Então, eu não posso pegar apenas um e sair falando aí, falando que eu sou a pessoa do céu, a pessoa de Deus. Tem muita coisa além, meu querido. Eu preciso ler a palavra. Quando eu leio a palavra, o que a Bíblia fala lá em João? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar. Então, não são sofismas, não são atos que nós vemos aí, pessoas falando, se levantando. O ano passado eu lembro que teve um camarada falando que ia acontecer algo no mês de julho, e eu fiz uma live e falei, cadê o camarada? Sumiu, desapareceu, todo mundo compartilhando o vídeo dele. Algo ia acontecer, eu acho que foi com o presidente, não lembro, algo ia acontecer em julho, que vai acontecer algo de mal. Não aconteceu. Eu esperei, que eu marquei. Porque isso está fazendo um desserviço para a nação, um desserviço para o evangelho. Esse pastor sumiu. Eu não vou falar o nome dele aqui por conta de ética, ele nem mora aqui, é no Brasil afora. Sumiu. E aí? Pessoas estão atrás disso. Por quê? Porque não lê a palavra. Infelizmente é isso. A pessoa não lê, então ela não tem gratidão por Deus, ela está atrás de novidade. Eu quero algo novo, eu quero algo diferente. Ah, está acontecendo esses dias um pastor falando, a pessoa vem na minha igreja, busca a bênção, e vai na outra igreja, busca a bênção lá na outra, aí recebe a bênção aqui, vai para outra. O que é isso? O que é buscar a bênção? Eu não entendi. Falei, me explica, por favor. Pedi para o pastor, me explica isso aí, buscar a bênção. Nós já somos abençoados em Cristo, lá em Efésios fala, com toda sorte de bênção, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Então, a cura dos 10 leprosos, teve a cura dos 10? Sim, nós estamos aí, os 10. Mas somente um voltou para agradecer. Você quer ser perdoado? Você que me ouve nessa noite, você quer ser perdoado por Jesus? Venha até Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Jesus ali em Mateus. Então, Jesus está te esperando. Então, confesse aquilo que está dentro do teu coração, confesse os teus pecados, arrependa-se dos teus pecados e vá até Jesus. Vá até Ele. Você quer ser curado, você quer ser liberto, vá até Jesus. Jesus, Ele te espera. Ele te espera, irmão. Se você está desviado do caminho do Senhor, está afastado, está longe, não espere mais alguma coisa, não. Volte para Jesus. Ah, mas as igrejas são fechadas ainda. Tem lives, tem pregações no YouTube, pregações boas, eu quero dizer. Que tem pregação que não compensa você perder seu tempo. Mas a gente pode muito bem estar lendo a palavra de Deus e ser liberto de muitas coisas. Então fique limpo e agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Deus, Ele está esperando de você algo muito mais do que aquilo que você tem feito, porque Ele tem nos dado o melhor, tem nos dado muitas coisas. Então agradeça esse Deus, em nome de Jesus. Agradeça a Ele. É simples agradecer? Não, não é simples. Não é. Muita gente tem dificuldade em agradecer. Você sabia disso? A mesma coisa com o perdão tem com o agradecimento. Para Deus, muitas vezes, é mais fácil a pessoa falar, mas estou falando de coração, e falar um obrigado para alguma pessoa que muitas vezes eu não gosto. E aí? De repente a pessoa está lá e eu
pessoa, se eu não gosto dela e eu falo mal dela, como que eu vou falar obrigado? Então não é simples. Então ore ao Senhor com coração grato, para que você seja como esse samaritano que voltou para agradecer a Deus pela cura que ele teve e ele foi salvo. Ele foi salvo pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria que falar para você continuar orando por esse tempo que nós estamos vivendo e também pela mudança de prédio que nós estamos fazendo. Se você deseja ir lá uma hora, de repente estou andando, vou passar lá. Avenida Ibirapuera 733, vai lá ver como que está. Graças a Deus já estamos bem adiantados, glória a Deus por isso. Então, se você deseja participar, contribuindo, indo lá também, eu fico feliz que tem muito irmãos aí que estão ajudando na obra, de uma forma ou outra, estão contribuindo, porque não é só financeiramente. Então, graças a Deus tem pessoas que vão lá, ajudam de alguma forma, no que pode. Então, isso é muito bom. E porque a obra de Deus, a obra não é do pastor Ricardo, a obra não é, né, do Cacá, da Noemi, não é de ninguém, da pastora, não é de ninguém. A obra é de Cristo, a obra de Deus. Então, nós vamos ouvir mais um louvor nessa hora. E depois, eu gostaria de orar com você, de orar por tua casa, em nome de Jesus. Eu quero convidar a Noemi aqui, mais uma vez, para louvar o nosso Deus. Fique com a gente, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, muito tempo eu esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, vou regar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar, se move as águas, o tempo esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, tempo esperei. Chegou a minha vez, sei que hoje é meu dia. Jesus está aqui, move as águas, Senhor. Move as águas, vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas, vou mergulhar, me libertar, se move as águas. Amém? Deus está movendo as águas
quem sabe, muito tempo você está esperando, mas chegou a sua vez. Chegou a sua vez de ser abençoado, de ser curado. Agradeça ao Senhor. Nós vamos orar por tua casa, por tua vida, que você possa estar clamando ao Senhor nessa hora. Porque dias difíceis nós estamos vivendo. Dias difíceis, dias de muitas provações, tribulações, mas o Senhor ele tem estado conosco dia após dia. Então nós vamos orar e eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na tua casa, se você está perto da sua família. Vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Deus, agradecer a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, sabemos, ó Pai, que nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. Nós servimos um Deus que pode fazer muitas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, também pela vida da dona Cleusa, ó Pai, avó do João Soria. Esteja, ó Deus, ministrando a cura naquela vida, em nome de Jesus, ó Pai. Também oramos, ó Deus, pela vida do irmão Zé, ó Pai, que necessita de saúde. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, derramar o seu bálsamo sobre a vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que ele seja totalmente restaurado e curado pelo Senhor, ó Pai. Pessoas que estão, ó Deus, enfermas. Nós oramos, ó Pai, por pessoas que muitas vezes estão com coronavírus, estão com dengue, estão com muitas outras coisas, muitas outras enfermidades, ó Pai. Foi um AVC, um infarto, alguma coisa, Senhor. Esteja ministrando a cura na vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, esteja visitando cada lar, ó Deus, que está ouvindo essa oração, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa, ó Deus, fazer milagres acontecerem ali, ó Pai. Ó Deus, para que possamos estar clamando ao Senhor, ó Deus, dia após dia, Pai, para todo sempre. Ó Deus, nós oramos, ó Pai, pela nossa nação, nós oramos pelo nosso mundo. Ó Pai, que tudo aquilo que Satanás tem tentado contra o teu povo, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar sempre sendo protegido pelo Senhor, investido pelo poder do teu nome, para que nenhum mal venha suceder, ó Deus, de entrar em nosso lar, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que tem acampado anjos em nossa casa, ó Pai. E nós clamamos a Ti, ó Deus. Oramos, ó Pai, por suprimento diário, ó Pai, porque nós sabemos que a economia, ó Deus, tem dificultado algumas coisas, mas nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai, esteja suprindo o Teu povo, Senhor. Não deixe que venha faltar nada, Senhor, porque o Senhor tem suprido, ó Pai, os pássaros, flores, ó Deus, lá no mais profundo, no mais longínquo deserto. O Senhor tem cuidado, ó Pai, quanto mais de nós, ó Deus. Ó Pai, o sustento necessário, nossas vestes, o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, cada casa, ó Pai, que está ouvindo essa oração. Ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, aquilo que está acontecendo em cada lar, ó Pai, se porventura alguma coisa contra a Tua vontade, ó Deus, o Senhor possa entrar com providência, Senhor. O Senhor possa, ó Deus, estar entrando, ó Pai, curando, libertando vidas, ó Deus, em nome de Jesus, e salvando pessoas, tirando vidas que estão indo a passos largos para o inferno, para que essa pessoa, Deus, possa estar retornando, fazendo uma conversão e que o Senhor possa estar alcançando esta vida, para que ela possa alcançar os céus, para que ela possa, ó Deus, ir para o céu, para a nova Jerusalém que está sendo preparada para nós. E nós pedimos a Ti, ó Deus, cure pessoas, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, e que livre nossas casas, livre cada um de nós de qualquer mal, ó Deus, que possamos estar sempre servindo ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória, um Deus que nós queremos servir dia após dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Possa estar te abençoando em nome de Jesus, que você possa estar tendo o seu culto doméstico, você possa estar sendo uma pessoa cada vez mais grata, como nós falamos aqui na mensagem, que você possa estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Deus tem agradecido, nós temos agradecido a Deus. Seja uma pessoa grata em nome de Jesus, e que o amor do Pai, do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor cubra
cubra a tua casa com bênçãos sem medida sobre você. E até domingo eu espero você e que você tenha dias abençoadores na presença do nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe. O nosso vídeo está no canal aqui no Facebook também e também no YouTube, que você possa estar compartilhando, nos ajudando a pregar o verdadeiro evangelho. Deus te abençoe e fique em paz em nome de Jesus.